a seca extrema. Você acompanha comigo agora imagens do nosso drone que sobrevoa a zona oeste da capital amazonense e é para lá que a gente vai agora. Sabe essa área aqui que você está vendo? Bem alterada também, é a Marina do Davi, na zona oeste da capital amazonense. Alex Gomes vai se aproximando dessa área, que é uma área, inclusive, que costuma ter um grande movimento. Por conta das embarcações que permanecem aí, né? Existe a marina, é um local em que as embarcações ficam, né? Uma espécie de estacionamento delas. E ela está tão esvaziada que fica até difícil enxergar, perceber o cenário da marina. A Marina do Davi, a gente estaciona os veículos na parte aqui de cima, vai descendo e se aproxima de um flutuante onde as pequenas embarcações saem com destino às comunidades próximas. E hoje aqui o cenário é bem diferente do que a gente está acostumado. Alex Gomes está fazendo essas imagens para a gente com as lentes do drone da TV A Crítica, mostrando essa área em que dá para perceber o quanto o volume de água diminuiu, a ponto de toda a orla ter praia. Em algumas áreas, uma praia, inclusive, bem extensa mesmo. Aqui, o Alex mostrando também um outro ponto aqui da Ponta Negra, na zona oeste, onde essas embarcações chegam, né? Aqui é do lado do Tropical Hotel, e aí a gente passa do Tropical Hotel e chega à área da zona oeste da Ponta Negra. Então, voltando aqui, é a estradinha, que essa aqui ela que está mostrando, que vai até a Marina do Davi. E quando ele chega aqui na Marina do Davi, a gente consegue perceber toda essa área aqui, gente, que está com areia, que está com uma lama, era repleta de água há pouco tempo. Tem várias casas flutuantes que estão encalhadas, vários barcos também encalhados. Do outro lado, comunidades que são afetadas diretamente por conta dessa vazante. Inclusive, ontem a prefeitura fez uma coletiva de imprensa, né, e decretou a interdição da Praia da Ponta Negra, que fica aqui também nessa região da zona oeste da cidade. O acesso de banhistas à água está proibido, inicialmente pelo prazo de 90 dias. A Praia da Ponta Negra, em Manaus, está interditada para o banho pelos próximos 90 dias. A confirmação veio do prefeito da cidade durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, dia 2 de outubro. A decisão tem como base a redução da área considerada segura aos banhistas. A gente consegue chegar bem perto da boia que delimita a área de segurança para banho aqui na Praia da Ponta Negra. E exatamente por isso, por conta dessa redução de espaço seguro para os banhistas, é que a Prefeitura de Manaus decidiu interditar a área para os banhistas por 90 dias. De acordo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, esse prazo pode ser reduzido ou até mesmo ampliado. Vai depender das indicações dos relatórios que são emitidos pelo Serviço Geológico do Brasil e pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas. Existem algumas previsões de que o rio vai continuar a secar nos próximos meses. Se isso acontecer novamente, a gente pode até prolongar ainda esse decreto de proibição do banho na Praia da Ponta Negra. A Prefeitura também vai distribuir água e alimento para 19 comunidades do Rio Negro, na zona rural. São 20 mil toneladas de água potável em garrafões e bombonas, além de 1.200 cestas básicas para atender cerca de 6.200 pessoas. As doações vão ser levadas nessas embarcações menores, que ainda chegam perto das áreas onde o Rio Negro está muito seco. Vão se juntar a essa balsa toda a estrutura da prefeitura da CEMED, que nós temos as nossas lanchas da CEMED, nós temos o nosso DISA Rural da Saúde, nós temos a Secretaria de Agricultura, que mapeou aqui comunidade por comunidade. Nós temos, além da comunidade, nós temos aquelas casas que ficam nos igarapés, aquelas pessoas que vivem próximos aos lagos.
vivem exclusivamente da pesca. E esses lagos secaram. E nós acertamos aqui também com a concessionária de água, com a Secretaria de Infraestrutura, com a própria Defesa Civil, a perfuração entre 20 e 30 poços, entre 120 e 150 metros, porque ele dá água durante todo o ano. Começaremos essa semana ainda a perfuração desses poços nessas comunidades com sistema de distribuição, de armazenamento e distribuição de água para essas comunidades. Olha, já estamos em outubro, portanto, a Praia da Ponta Negra, a previsão é que ela fique interditada até o começo do ano, né? O começo do ano levando em consideração os 90 dias. É possível que a Prefeitura refaça esse decreto à medida que o rio volte a subir. O problema é que a gente não sabe ainda quando isso vai acontecer. Inclusive, a gente vai para lá, para Ponta Negra ao vivo, o nosso drone está nessa região e mostra imagens para a gente de como está a Praia da Ponta Negra hoje. Ontem o nível do rio aqui chegou a 15 metros e 29 centímetros. Essa medição provável que esteja sendo feita nesse momento, ela costuma ser feita por volta de 7 horas da manhã, no horário Manaus. Você está vendo aqui na beira da praia, ali, os pontinhos brancos do cordão de isolamento? Esse cordão, ele ficava, tinha um bom espaço para o banhista aproveitar. Com a descida do rio, não dá mais para isso ser feito, né, de forma segura. Então, hoje a gente observa que tem pessoas na praia, tem pessoas andando por aí, mas não tem pessoas dentro d'água. Não tem pessoas dentro d'água. Ontem, Amaral Augusto esteve aí na Ponta Negra de caiaque e ele mostrou, na prática, o risco disso com o remo. Quando estava antes do cordão de isolamento, colocava o remo, conseguia alcançar o chão normalmente. Quando ele passava disso, às vezes não. E às vezes ainda chegava a descer em torno de 50 centímetros, e é exatamente esse risco. A areia vai sendo levada com a vazante, porque essa área toda foi aterrada. Então, a água que está na cintura encobre, pessoas estavam morrendo, isso lá atrás, então desde 2013, por conta desse termo de ajustamento de conduta e do risco aos banhistas, foi necessário. Olha aqui, esse trechinho que o Alex mostrou para a gente. Não dá para tomar banho aqui, porque é só lama, só lama. Essa é a Praia da Ponta Negra hoje. São imagens ao vivo. Você entrar aqui, a situação é completamente diferente. Olha lá na frente. São poucos os lugares em que há ainda um pouquinho de água para o banhista. Nem tem condições, né? Água muito suja nessa área por conta da vazante, sem contar nesse risco. Hoje, a gente acabou de confirmar aqui, o nível do Rio Negro é de 15 metros e 14 centímetros, né? Ontem era 15 e 29. A redução talvez não tenha sido maior, porque nessa área da Ponta Negra e também no centro da cidade, choveu ontem, então acaba não tendo uma redução média de 32 centímetros diárias, que é o que estava acontecendo. Mas a gente consegue perceber na prática, assim, não precisa ser especialista para você identificar a diferença do antes e do depois. A diferença. Alex, mostra para mim agora, desse ponto, o anfiteatro da Ponta Negra, para a gente ver a distância, o tanto de terra, o tanto de praia que se tem hoje. Olha só. Olha só. E aqui, onde ainda tem água, né? Virou lama esse canto. A água é totalmente barrenta. E outras partes ainda com poças, por conta da vazante. A distância da beira do rio para o anfiteatro da Ponta Negra é enorme, né? Nossas equipes estiveram aí nos últimos dias mostrando isso na prática, o quanto está sendo difícil chegar até lá. Nível da Praia da Ponta Negra, aliás, do Rio Negro, na capital amazonense, 15 metros e 14 centímetros. E o município de Manaquiri, na calha do Baixo Solimões, é um dos mais afetados aqui do Amazonas e já está em situação de emergência por conta da seca extrema. Em frente à cidade, o cenário mudou completamente. A repórter Roberta Bindá foi até o município e mostra agora para a gente a situação, com imagens de Mauro Moraes e Jairo Maia. Se secar mais uns 30 centímetros, a gente vai ter que vir pela BR-319. Só tem uma coisa pior que uma grande cheia para o ribeirinho desta região: uma vazante extrema.
Felizmente, esse fenômeno não se repete com tanta frequência, mas quando ocorre, traz sérias ameaças às comunidades ao longo do rio. Em 2005, eu cobri aquela que foi até agora uma das piores secas no município de Manaquiri, interior do Amazonas. Para se ter ideia do que isso representa, até hoje o evento climático não sai da memória de quem vive neste lugar. Seu José trabalha na guarda de embarcações no porto da sede do município e lembra bem do que a seca causou naquele ano. Esse negócio foi cruel, mas nós vamos no mesmo ritmo, né? Aqui teve uma época que lá de cima a gente sentia a podridão de peixe. Peixe podre, aí jangada. Esse ano ainda não chegou lá não. O Paraná entupiu o Paraná. 18 anos depois, a cidade de Manaquiri, na Calha do Baixo Solimões, já está em situação de emergência. A navegação está prejudicada. Essa talvez seja uma das últimas viagens com passageiros do porto de Manaus até o porto de Manaquiri. Provavelmente eu venho até terça ainda. Quinta-feira eu acho que eu já vou estar pela BR já, porque o Rio Negro está secando em volta de 25, 20 centímetros, né, por dia, né? Aí se secar 40 centímetros, eu já não passo mais aqui. Em frente à cidade, o cenário começa a ficar crítico. O lago que leva o nome do município está com um nível bem baixo. Flutuantes estão na terra. O lixo se acumula. Em nota, a prefeitura afirma que as condições sinalizam para a situação de calamidade. No porto foi construída essa passarela de madeira para o desembarque. Aliás, em vários pontos, só conseguimos andar sobre essas estruturas. A chegada de alimentos e água é uma das preocupações. Seu Rubeval só consegue água potável na cidade. Tem de carregar, pegar ela daqui, para levar para lá, para beber. É difícil. Eu cheguei agora em Rilacho. Pois é, tá meio difícil. A dificuldade aqui é monstro para a gente sobreviver aqui. Lá já não tem água, o senhor tem que buscar aqui na sede. Pegar aqui na sede do município. E o lugar que fornecia lá está tudo isolado. O acesso às comunidades também fica cada dia mais complicado, conta seu Raimundo, morador da comunidade Mirauá, que fica a 2 horas de Manaquiri. Dificuldade. Chão rachado mesmo, para ir em Manaus era pelas estradas aí. O senhor tem medo de uma seca igual aquela de 2005? Aí muito. Tenho medo. Fica difícil, muito difícil mesmo. Quem vem da costa do Aruanã já não consegue mais navegar aqui pelo Paraná do Manaquiri. É a seca que impõe cada vez mais o isolamento a essas comunidades. Por aqui passam barcos de linha, lanchas a jato, mas agora não passa nem canoa. Tudo isso por conta dessa grande faixa de areia. Parece que estamos andando em uma praia. A vazante severa transforma paisagens e vidas. Nós estamos no Paraná do Manaquirizinho, que dá acesso a várias comunidades até chegar no Janauacá. Essa região aqui fica em frente ao Lago do Poção. E se a gente imaginar, quando o rio está cheio, isso aqui fica completamente alagado. Mas agora, na seca, o cenário é esse, olha só. A terra está fofa, a gente tem até uma certa dificuldade de andar aqui. E o que restou foi praticamente um filete de água. Seu Salomão precisa caminhar mais para buscar o combustível. O pequeno produtor relata a falta de água e de apoio para escoar a produção que garante o sustento da família. Tanto na seca como na cheia. Na cheia devido à água, na seca também devido à seca e à água que a gente enfrenta, né? A gente não tem poço, né? E para a gente beber água a gente tem que ir na residência de outro vizinho longe para pegar água para beber. Eu produzo melancia, girimum, macaxeira, milho. E então a gente enfrenta essa dificuldade, né, para carregar.
A gente estamos usando cacimba, né, que não é lá das boas também, né, um pouco suja a água, mas a gente não pode fazer nada, né? Inclusive a gente tem que usar essa mesmo. Difícil. Difícil pra gente aqui. À medida que os rios descem, cresce o isolamento. Assustador. E olha só, aumentou o número de botos mortos na região do Lago de Tefé. São mais de 120 animais encontrados sem vida naquela região. Institutos de pesquisa cogitam a possibilidade das mortes estarem associadas às altas temperaturas da água. A alta taxa de mortandade de peixes e botos tucuxi e cor-de-rosa, que subiu de 110 para 125 no Lago de Tefé, podem não estar somente associadas ao período de vazante. O Instituto Mamirauá, juntamente com outros centros de pesquisas, afirmam que existe a possibilidade das altas temperaturas terem cooperado para essa tragédia. Este ano estamos vivendo uma seca muito forte aqui na região do Médio Solimões, aqui na Amazônia Central. Esta seca que está sendo causada por essa combinação do El Niño com o aquecimento de parte do Oceano Atlântico, a região do Oceano Atlântico Tropical Norte, está causando uma redução muito grande da chuva na nossa região. O que a gente tem visto nos últimos dias é que o nível do Lago Tefé, onde aconteceu a mortandade de botos, aumentou um pouco, o chamado repiquete aqui na nossa região, mas os últimos dados indicam que já começou a baixar novamente. Isso nos preocupa muito, porque prejudica a qualidade da água do Lago Tefé. O que nós observamos nos últimos dias é um aumento muito grande da temperatura da água, o que certamente tem a ver com este processo de mortandade terrível que a gente tem vivenciado aqui na região. Está altamente associado com essa temperatura muito alta e a baixa na profundidade dos rios. Nós chegamos a medir 40 graus de temperatura no lago no dia 28, quando a média histórica é de 32 no máximo. Se é apenas isso, se é um caso de hipertermia ou se tem alguma outra causa associada, nós ainda não sabemos. Eu fiquei extremamente chocada, né? Eu acho que todo mundo está presenciando isso, está muitíssimo preocupado, porque se trata de duas espécies carismáticas, ameaçadas de extinção, símbolos da Amazônia, e que nós estamos presenciando uma mortalidade muito grande com relação à abundância que é disponível aqui no Lago Tefé. Nós temos cerca de 900 botos vermelhos e 500 tucuxis, e nós já perdemos em uma semana cerca de 120 animais entre os dois, e pode estar representando entre 5% e 10% da população. É uma porcentagem muito alta. Um trabalho feito pelo próprio Mamirauá afirma que a temperatura da água no Lago de Tefé subiu de 32 para até 40 nos últimos dias. Todo esse trabalho já vem sendo realizado. E é claro, o laudo de toda essa perícia que já está sendo feita pode ser emitido logo e realmente colocar essa afirmação como algo concreto. Olha, você ouviu a pesquisadora falar aí sobre 900 botos cor-de-rosa, 500 tucuxi, e misturando todos eles, mais de 120 já morreram. Num intervalo muito curto de tempo, e é provável que isso continue acontecendo. A gente está falando de animais ameaçados de extinção. E, normalmente, a principal ameaça a esses botos é a ação humana, são os homens que acabam matando. E por que matam os botos? Geralmente para usar a carne deles, né, como isca para pesca de bagre. Ou até para evitar a concorrência, né, porque eles se alimentam dos peixes que seriam pescados. Mas aqui é algo que a gente precisa voltar os olhos, não só a gente, mas todo mundo para isso, porque nós estamos falando de espécies ameaçadas e que pode acelerar o processo por conta desse superaquecimento, por conta das altas temperaturas, estiagem. Agora tem um detalhe, não se sabe se é só isso. Há suspeição de que a alta temperatura possa causar hipotermia, levando em consideração que a água do lago era de 32 graus e chegou a registrar 40. É algo extremamente preocupante e nem que seja uma forma de tirar esses animais daí. Antes que a situação piore, precisa ser feita para que a gente não tenha que noticiar ainda mais, né? De um universo de menos de 1.500, 120 já estarem mortos, serem encontrados mortos,
é algo extremamente preocupante. E os moradores das casas flutuantes lá do Tarumã-Açu estão afetados também pela vazante do Rio Negro, que atingiu ontem a cota de 15,29 e hoje 15,14. Em paralelo, a Prefeitura de Manaus tomou algumas providências. Pela orla da Marina do Davi, na Ponta Negra, a vazante do rio modificou a vida dos moradores dos flutuantes. Agora, mais unidos, devido à falta de espaço na água, eles vivem em uma espécie de vila, onde um ajuda o outro. Só assim para enfrentar as dificuldades com a descida do rio. O Sr. Raimundo diz que não mora mais em um flutuante, já que há cerca de uma semana a casa está encalhada nesta lama. A dificuldade é para sair daqui, né? Enfrentar essa lama aí. E dificuldade para pegar água, para tomar banho, essas coisas assim, é muito difícil, né? Não muito distante dali é o seu João, que se lamenta pela intensidade da vazante. Ele perdeu o emprego como vigia e, para sustentar a família de 4 pessoas, depende do auxílio dado pelo governo federal. O benefício que o prefeito deu para a gente de R$150, aqui na Marina só dá para comprar um frango e 1 quilo de arroz. Para quem mora na região e precisa estudar, também não é fácil. A Heloísa, de 14 anos, tem que sair de casa às 5 da manhã e só retorna à tarde. Eu tenho que acordar, acho que quase umas 4 horas, para me arrumar para ir para a escola e sair daqui 5 e pouco. Que horas você volta? Eu chego aqui em casa 1 hora quase, da tarde. Eu saio da escola 11h25 e chego aqui 1 hora. Quem sobrevive do comércio enfrenta tempos de vacas magras. Com diversos moradores desempregados, as vendas só caem. No estabelecimento do seu Maurício, algumas prateleiras estão vazias. Tudo isso porque ficou caro trazer a mercadoria até aqui. Até chegar aqui, a mercadoria eu gasto em torno de 150, 140, 150. Até chegar aqui. Em meio a todas essas dificuldades, os moradores aqui da região enfrentam uma outra incerteza: a permanência no local. De acordo com a Justiça, a Prefeitura tem até o dia 31 de dezembro desse ano para retirar os mais de 900 flutuantes aqui da orla da bacia do rio Tarumã-Açu. O problema é que o Ministério Público quer encurtar esse prazo e deu até 15 dias para a Prefeitura fazer essa retirada. A Justiça entende que a poluição na bacia hidrográfica é causada pelos flutuantes, principalmente os comerciais que não têm licença ambiental. A presidente da Associação dos Moradores de Flutuantes alega que existe poluição, mas que não é causada por quem mora na área. E a água daqui se tornou literalmente uma água de esgoto. Não porque nós poluímos, mas porque aqui é o desembocado Garapé o Gigante, onde ele nasce no aeroporto, aí corta mais de 13 bairros, passa por trás das praias da Ponta Negra e com ele vem trazendo todos esses resíduos que você pode ver. O presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Tarumã-Açu afirma que a poluição no local é causada pela falta de saneamento básico nos 13 igarapés que desaguam no rio. Para ele, o ordenamento é necessário, mas o governo e a sociedade precisam atuar juntos para impedir que a poluição atinja níveis irreparáveis. Nós, como Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu, estamos trabalhando muito para fazer com que esse corpo hídrico se salve. Porque, afinal de contas, a gente está falando da única bacia hidrográfica urbana viva. Viva que eu digo que ainda tem opção de vulnerabilidade. As pessoas ainda podem vir para cá tomar banho. Se continuar desse jeito, daqui a alguns anos, tá? Porque isso são estudos e pesquisas que precisam ser feitas, isso aqui não vai ser mais opção de banho. Em meio à falta de garantias de permanecer na região, os moradores têm apenas a certeza de que a vazante vai continuar dificultando o dia a dia. É dificuldade, né, para tirar esses flutuantes daqui, porque todo mundo mora aqui, ó. Todo mundo sobrevive aqui. Ninguém tem uma casa interna, ninguém tem onde morar, né? E só faz dizer que vão tirar as casas e não destino o que vão fazer com a gente aqui. É o setor de turismo, que teve alta no primeiro semestre deste ano em recuperação pós-pandemia, é um dos afetados pela vazante acentuada do Amazonas e pode fechar o ano em baixa. Vazio e silencioso. Assim ficou esse hotel de selva na comunidade do Livramento, zona rural de Manaus. O espaço existe desde 2017, criado para abrigar turistas locais e estrangeiros que buscam um contato maior com a natureza.
Pela primeira vez, as atividades foram interrompidas por causa da vazante. Vendo que o rio continua descendo cerca de 30 a 32 centímetros por dia, a gente achou melhor começar a requisitar dos nossos clientes que eles cancelassem todas as reservas por período indefinido de tempo e remarcassem para novembro, dezembro, que nesse período o rio normalmente já volta a subir, né? O nível dos igarapés que divide a comunidade continua descendo. Em muitos lugares onde havia água em abundância, hoje resta a escassez. Caminhando desse jeito pode até não parecer, mas a gente está exatamente onde passa o rio Mari. No período de cheia, a distância entre o nível do rio e esse local aqui, onde a gente está caminhando agora, é de cerca de 14 metros. É claro que naquele período as embarcações passam por aqui, só que agora, canoa, só se for assim, encalhada. O turismo é um dos grandes prejudicados com a vazante, porque ela afeta uma área essencial para esse setor, a logística. Para chegar no Hotel do Lucas saindo de Manaus, o primeiro desafio é enfrentar a falta de estrutura na Marina do Davi. De lá, tem que pegar uma lancha até outro flutuante, o da comunidade de Nossa Senhora de Fátima. A travessia dura cerca de 30 minutos. O seu Nilson, morador da comunidade, faz esse trajeto com frequência e sente as dificuldades. É uma tristeza, é uma viagem muito sacrificosa. Eu nunca tinha passado por isso, né? E hoje eu estou vendo o lado do povo que como é sofrido, né? Depois, mais uma travessia, nessas lanchas menores, para chegar em Livramento. E tem que andar bastante comunidade adentro para alcançar o Hotel de Selva. A estimativa deste economista é de que o turismo feche o segundo semestre em queda no Amazonas e afete a geração de emprego. Ele adverte que o governo deve ter políticas fixas e não ações emergenciais para enfrentar o período da vazante. São fenômenos que se repetem a cada ano. Os governantes precisam tratar desse assunto não como urgência, mas como um plano já detalhado de ações. Sempre ocorrem esses fenômenos, com maior ou menor gravidade, mas eles sempre ocorrem. Para os trabalhadores do segmento, resta esperar que a vazante termine e que os prejuízos sejam mínimos daqui para frente. Eu vou buscar movimentar para não ter esse déficit, né? Mas tudo pode acontecer, a gente não sabe também o quanto vai demorar esse rio, se até o final do mês ele já está começando a encher ou se vai saber lá, começo de dezembro ele vai voltar a encher, então é tudo bem incerto, né? Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.